segundo ano! Bom dia, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História desta segunda-feira. Hoje é dia 5 de outubro, um dia muito especial por dois motivos. Porque começou mais uma semana de aulas online e porque hoje, dia 5 de outubro, é o aniversário de um amigo de vocês que estuda no segundo ano da manhã. É o Miguel de Freitas. Ele está completando o ano hoje e eu convido todo mundo a cantar os parabéns em homenagem ao aniversário do Miguel. Vamos começar? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Meus parabéns, Miguel, pelo seu aniversário. Muitos anos de vida para você, cheios de saúde. Que o seu dia seja maravilhoso, tá? Um beijo, um abraço bem apertado. Eu gostei muito de ver você lá no drive-thru. Apareça nas aulas ao vivo que eu quero te ver também, tá certo? Um beijo para você e um ótimo dia. Olha só, turminha, a nossa aula de história hoje nós veremos um assunto novo que está no livro de vocês. Hoje nós começaremos a estudar a partir do capítulo 4. Nós já vimos o primeiro lá no comecinho das aulas, quando nós estávamos na escola, que vocês viram com as professoras de vocês, que são da manhã e da tarde. Depois entrou nas aulas ao vivo, nas aulas online, e aí nós tivemos o capítulo 2, o capítulo 3, e agora que encerrou o 3, vamos partir para o capítulo 4, para encerrar a unidade dos assuntos do livro de vocês. Olha só, turminha, a nossa correção da tarefa de casa. Hoje eu vou fazer alguns comentários, pois na aula passada nós estudamos sobre a cultura do Nordeste, sobre o Dia do Nordestino, que já ele vai chegar. Será quinta-feira desta semana e eu antecipei as comemorações na nossa aula de quarta-feira passada. Eu pedi que vocês fizessem em casa um desenho de cordel. Quando vocês pesquisaram no Google Imagens, tem diversas formas de desenho de cordel. E a literatura de cordel é algo que faz parte da nossa cultura aqui do Nordeste. Tem as xilogravuras, tem esses textos em forma de cordel que eles ficam pendurados lá no varal e as pessoas podem comprar, podem vender, podem ler, podem presentear alguém. E tem textos bem interessantes. O que eu pedi que vocês fizessem é apenas um desenho de cordel. Eu sugeri que vocês utilizassem a caneta preta hidrocor. Mas na falta dessa caneta, use caneta comum ou a que você tiver. Então, eu pedi que vocês pegassem a caneta mais escura que tiver, a caneta hidrocor ou caneta comum, um piloto que você tiver. Então, vá utilizando sempre os materiais que você já tem em casa. Vocês vão retratar algum desenho que foi encontrado. Não precisa ser um desenho muito complicado, porque tem desenhos que têm muitos detalhes. Peguem um desenho simples. Vocês vão retratar no caderno de desenho ou no caderno de história, qualquer um dos dois. Alguns alunos já mandaram para mim a foto desses trabalhos e ficaram muito lindos, certo? Eu já agradeço a participação daqueles que mandaram a foto dessa tarefa de casa. E para você que ainda não mandou a sua foto do trabalhinho dessa tarefinha de casa, eu peço que você mande, que eu quero ver os desenhos de vocês. Vocês fazem desenhos tão bonitos que merecem ser compartilhados. A gente quer saber, quer ver as tarefas de vocês. Combinado? Então eu já peço que você mande. O nosso assunto de hoje que nós estudaremos será sobre o tempo e a história. O que será que significa tempo? Você sabe? Em alguns dicionários, tanto online quanto os dicionários físicos, vocês vão encontrar algumas definições acerca do que é o tempo. O que é o tempo? Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Ou
determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos. Época. Para resumir, o tempo é mesmo que uma época, algo que vai passando, algo que esteve lá no passado, que está hoje no nosso presente e que estará no nosso futuro que ainda não chegou e algo que nós não sabemos. Esse é um dos significados da palavra tempo. Já a história tem aqui um significado. Um dos, porque na verdade a palavra história ela tem diversos significados. São sinônimos, tem várias definições para uma mesma palavra que é história. História é um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo o lugar, a época, o ponto de vista escolhido. História é tudo aquilo que aconteceu e que acontece na nossa vida. Quando nós relatamos sobre histórias do passado, são coisas que aconteceram lá atrás há muito e muito tempo. E as coisas que acontecem no presente é o tempo em que nós estamos vivendo hoje. É o que você está fazendo agora, você está me assistindo. Só que antes de você me assistir a esta aula, você estava fazendo o quê? Isso foi no passado. O presente é o que você está fazendo agora. E o futuro ainda vai chegar, vai encerrar a aula, você vai saber quais são as tarefas que você irá fazer, você terá outros momentos, outras atividades ao longo do dia, você vai brincar, então isso é o futuro. E quando vocês estiverem maiores, forem adolescentes, adultos, esse é o futuro de vocês. Então, o tempo presente é o que nós estamos vivendo agora. Só que nós vamos falar sobre o tempo e a história, ou seja, nós vamos conversar sobre coisas lá do passado. Inclusive, durante as nossas aulas de história, nós vimos algumas coisas que estavam presentes lá no passado, ou seja, que aconteceram. Nós vimos que as escolas mudaram ao longo do tempo, que tem materiais que hoje em dia não existem mais, que são materiais antigos, como, por exemplo, a caneta a tinteiro. Não é comum ter, pode ser que algum colecionador tenha, ou um museu, mas não é comum ter caneta a tinteiro. Hoje em dia a gente utiliza essas canetas comuns, então modernizou-se as coisas. Materiais escolares do passado que hoje em dia não tem mais. As crianças que iam para a escola, elas precisavam anotar suas atividades em placas de argila. Tinha que anotá-la no barro, porque não existia o papel, as escolas não haviam sido criadas e tem tantas coisas que tinham no passado, só que hoje em dia não tem mais. Numa das nossas aulas online, eu também trouxe brinquedos antigos, vocês lembram? Trouxe vários brinquedos antigos. O primeiro brinquedo que foi criado, quem é que lembra qual foi o primeiro brinquedo inventado? Foi a bola, foi o brinquedo mais antigo que se tem registro. E isso a gente sabe que a bola foi o primeiro por causa de quê? De registro, das pessoas que começaram a anotar as coisas. Tem também fotografias que são antigas, que nós podemos ver como eram as cidades antigamente, como elas se modernizaram. Então, a gente consegue identificar, conseguimos saber o que foi que aconteceu lá no passado. Devido ao tempo, ele vai passando de geração em geração e as coisas elas vão se transformando, mas a gente sabe através da história. Eu peço que vocês abram o livro de história de vocês na página 110. 110. Vamos ver? Capítulo 4, página 110. Nós vamos responder algumas atividades aqui, terá atividade para casa também que vocês farão. E vamos conversar um pouquinho sobre o tempo e a história. Vamos lá. Acompanhe a leitura a partir da página 110. O tempo e a história. O tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Ou seja, o tempo ele existe para que nós possamos entender o que foi que aconteceu na história,
na história do nosso povo, na história do nosso país, na história do mundo. Os fatos que aconteceram no passado, nós sabemos através de tantos registros que foram guardados. Por exemplo, como é que a gente sabe que existiam as múmias? Através de quê? Dos historiadores foram lá e buscaram essas informações, foram até o Cairo, lá naquela região do Egito, começaram a escavar, os paleontólogos começaram a trabalhar, e aí eles encontraram sarcófagos, encontraram objetos, e tudo isso a gente sabe que foram coisas do passado, devido a essas pessoas trabalharem com a história, que os historiadores trabalham exatamente nisso, buscando informações de coisas que ocorreram no passado. Assim, palavras que estão relacionadas ao tempo. Estas palavras que tem aqui no livro de vocês são palavras que têm a ver com o tempo e a história. Vamos ver algumas. Sempre, hoje, nunca, jamais, depois, agora, quando, ainda, amanhã, antes, durante, ao mesmo tempo, ontem. São palavras que indicam cronologia ou ordem no tempo a partir de uma referência. Mas o que é cronologia? Vamos ver. A cronologia, segundo o dicionário, significa estudo do tempo e de suas divisões com o objetivo de distinguir, ou seja, de diferenciar a ordem de ocorrência dos fatos. O tempo ele é dividido em eras, em épocas, por exemplo, pré-história. Você já deve ter escutado essa palavra. O tempo da pré-história foram coisas que aconteceram lá no passado, na época que as pessoas ainda moravam em cavernas, onde não existia nada de tecnologia. As pessoas moravam, tinham que se mudar, eram chamados de nômades, tinham que se mudar de um lugar para outro para se proteger do frio, da chuva, do sol, dos animais silvestres que viviam lá naquela época, que hoje em dia não tem esses animais de grande porte. Foram encontrados em escavações fósseis de animais que até então não existem mais, como, por exemplo, os dinossauros. Os dinossauros foram animais do passado, lá na pré-história, onde o tempo ele é dividido, história, pré-história. E esses animais, a gente só sabe que eles realmente existiram aqui na Terra devido aos fósseis. Obviamente, existe a crença religiosa. Porém, para a ciência que estuda, os fósseis de dinossauros eles foram encontrados, inclusive puderam até montar o esqueleto completo de um dinossauro. E nós sabemos da existência deles devido a essas escavações que fizeram e onde foram encontrados em alguns locais. Aqui no livro de vocês conta que existem 2 tipos de tempo. Vamos ver quais são. Tempo cronológico e tempo histórico. Vamos ver, sabendo já o que é cronologia, que é a divisão da ordem dos fatos, a divisão da ocorrência dos fatos. Fato é algo que aconteceu, é algo real, é algo verdadeiro. E a cronologia, ela divide esses fatos sobre a ordem do que aconteceu, como eu expliquei lá na pré-história. E tem a idade agora. Houve a Idade Média, houve depois a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que é a atualidade que nós estamos vivendo agora. Só que tempo cronológico significa o seguinte: é medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear e pode indicar horas, dias, meses ou anos. Isso significa que o tempo cronológico ele é medido através das horas. Através das horas, nós conseguimos ver os dias passando, saber qual é a hora que nós vamos chegar nos nossos compromissos, a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Então, o tempo cronológico
ele conta isso. Conta as horas. O tempo cronológico também conta, sabe o quê? Através disso aqui, olha. Calendário. No calendário, nós sabemos da existência dos dias da semana, dos meses do ano. Nós sabemos que o ano 2020, todos os anos que nós estamos vivendo, eles contêm 365 dias. E o tempo cronológico, ele conta exatamente isso, à medida que os dias vão passando. Nós sabemos que estamos agora no mês de outubro. Olhando aqui para o nosso calendário, olha só. Estamos no mês de outubro, dia 5. Vai passar todos esses dias aqui até chegar no dia 31 de outubro e vai acabar o mês de outubro. Terminou o mês de outubro, vamos começar o mês de novembro, do dia 1 até o dia 30 de novembro. Acabou o mês de novembro, vem o mês de dezembro para a gente encerrar 2020, que vai começar do dia 1 de dezembro até o dia 31. Portanto, o tempo cronológico é aquele onde nós contamos as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos. Deu para entender? Ficou claro dessa forma? Vamos prosseguir. Agora, na outra parte do livro de vocês, tem aqui, ó, embaixo, tempo histórico. Nós já vimos o que é o cronológico, mas o tempo histórico é o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações humanas. Tudo isso que vem acontecendo, como por exemplo nas queimadas, a terra está quente, existe muita poluição, a camada de ozônio existe um enorme buraco lá na atmosfera. Isso tudo acontece o quê? Poluição, lixo, um desequilíbrio na natureza. E esse tempo histórico, ele é determinado por todas essas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo. Infelizmente, muita gente ainda não tem essa consciência de nós cuidarmos do nosso meio ambiente. E isso nos afeta diretamente, pois mexe com a nossa vida. Se o tempo está absurdamente quente, isso quer dizer que existe muita poluição, muito lixo, consequentemente pouca chuva, vem muitas queimadas, os animais estão sendo mortos, estão ficando sem abrigo, e isso traz consequências ruins para todo mundo, tanto para os animais quanto para os seres humanos e os seres vivos em geral, incluindo as plantas. A natureza ela vem sendo destruída com o passar do tempo, como a gente já sabe. Os dias, os meses, os anos foram se passando e as pessoas estão querendo ganhar dinheiro. Mas o dinheiro ele traz conforto, ele lhe dá a oportunidade de você conhecer outros países, ele lhe dá a oportunidade de você ter um ótimo estudo, ter uma boa alimentação e comprar tudo aquilo que você pode e deve adquirir. Mas o problema é querer ganhar dinheiro em exploração ao nosso planeta, jogando o esgoto nos rios que muitas fábricas, muitas empresas que são ricas, que têm muito dinheiro, acabam jogando muito esgoto nos rios, os rejeitos daquelas coisas que sobram de toda a produção da fábrica. Existe também a poluição, o mau uso da água, as pessoas estão cada vez mais gastando água, não estão pensando nas consequências que isso traz. Por isso, existem muitas pessoas que trabalham para que as outras pessoas possam compreender da necessidade que a gente tem urgente de cuidar do nosso planeta. E aqui, como está informando no livro de vocês, são as mudanças que acontecem provocadas pelas ações humanas, pelas ações das pessoas. As pessoas estão agindo, querendo ganhar dinheiro e mais dinheiro, e com isso vem trazendo coisas ruins para a nossa natureza, vem destruindo o nosso planeta Terra. O planeta Terra está pedindo socorro, a gente precisa cuidar do nosso planeta. As praias estão poluídas, as pessoas vão tomar banho de mar e nem sequer se preocupam em levar um saquinho plástico ou uma sacolinha para você colocar o seu lixo e jogar dentro do lixeiro.
As pessoas vão lá, consomem alimentos, bebidas, consomem coisas que são vendidas na praia e jogam lixo na areia, como se isso fosse correto. Então, infelizmente, muitas pessoas estão com essa visão ainda distorcida de que só porque ela comprou, ela pode deixar onde ela quiser. Muito pelo contrário, é responsabilidade nossa cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa. E isso vem acontecendo e trazendo muitas mudanças negativas para o nosso tempo presente. E como será no futuro? Se as pessoas agora não cuidarem do planeta Terra, como será lá no futuro? Será que as plantas vão estar saudáveis para a gente consumir? Porque existe muito agrotóxico que é colocado nas plantações para tentar evitar que ocorram as pragas. Os animais possam comer os alimentos e aí destruir toda a plantação. Mas esses agrotóxicos, eles trazem o quê? Doenças para a gente. Exato. E a gente tem que ter muito cuidado, lavar os alimentos bem direitinho para tentar eliminar o máximo de agrotóxico possível. Mas tem muito assunto ainda que a gente pode abordar. Se a gente for falar profundamente sobre esse assunto, vai passar até o fim do ano a gente conversando sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso planeta, com o tempo presente, o tempo que estamos vivendo hoje. O tempo de cuidar do nosso planeta é agora, não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Então, nós devemos fazer a nossa parte, cuidar do nosso planeta. Eu faço a minha parte, você faz a sua família também faz a dela, e assim a gente vai ajudando o nosso planeta. E com uma das coisas que a gente mais deve ter cuidado é com o lixo, economizar água e energia elétrica, que são coisas que a gente pode ter medidas em casa para combater tudo isso, para ajudar o nosso planeta. Ficou claro, minha gente, sobre o que é o tempo e a história? Bem simples esse assunto. A nossa atividade de classe agora, páginas 112 e 113. Eu já vou adiantar para vocês que a tarefa de casa será na página 111. Anotem a data, certo? Da tarefa aqui, dia 5/10. Você vai anotar aqui em cima a data dessa atividade. O que é que você vai precisar? Lápis de cor, lápis comum e borracha. Pegue seus materiais que nós vamos começar. Quarto quesito. Pinte a cena que representa o que você está fazendo agora. Você que está assistindo a aula online, o que é que você está fazendo agora? De acordo com esses desenhos, tem aqui uma criança brincando de correr com um cachorro e tem uma criança aqui que está estudando. Neste caso, essa criança está com o livro. Ela não está mostrando aqui que ela está no computador ou com o celular. Ela está com o livro e o livro que vocês estão. O que é que está representando o que você está fazendo agora? A criança que está estudando. Você vai pintar essa criança aqui. Pinte bem bonita essa criança. Depois que vocês concluírem, no quinto, observe a imagem e escreva as situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que aqui, o que é que essas crianças... Tem 4 crianças aí. O que é que essas 4 crianças estão fazendo todas ao mesmo tempo? Estão fazendo o quê? Jogando bola, andando de bicicleta e lendo. Você vai escrever isso que está embaixo. Tem 3 linhas aí embaixo. Você vai copiar, certo? Essas respostas. Tudo bem? Elas 3 estão brincando de coisas diferentes, só que ao mesmo tempo. Ficou claro? Você vai apenas copiar o que eu coloquei aqui na telinha para vocês verem, certo? Lembrando de começar a resposta com letra maiúscula. Sempre que você começar uma resposta, precisa registrar com letra maiúscula. E quando acabar a sua resposta, o que é que você coloca? Ponto final, exatamente. Vamos agora para 113. Marque o que você fez durante o dia de ontem. Ontem você fez o quê? Uma resposta pessoal. Você escovou os dentes ontem? Ontem foi 24 horas atrás. Hoje é dia 5. Ontem, dia 4, domingo. Você fez o quê ontem no domingo? Você escovou os dentes? Ou você estudou, ou desenhou, ou você passeou com o cachorro. O que foi que você fez? Você vai marcar um X. Tia, eu fiz todos esses 3.
Você marca os 3. Ah, mas eu só fiz 2 coisas que está mostrando aí. Marca só 2. Mas eu só fiz uma, então você vai marcar uma, certo? É uma resposta pessoal. No 7º, represente por meio de desenho um dos momentos de suas férias que você jamais esqueceu. Você vai desenhar algo que você fez durante as suas férias, ou então algum passeio que você foi, e algo inesquecível, é alguma coisa que é algo que jamais você vai esquecer. Você vai se tornar adulto e não vai esquecer do que aconteceu, porque foi tão legal essas férias, tão legal esse passeio, tão legal esse dia, que você não vai esquecer. No 8º, leia os quadros e escreva se cada situação se refere ao passado, lá atrás, que já aconteceu, ao presente, que é o tempo de agora, ou ao futuro, algo que ainda vai chegar. Letra A. Estou guardando meus brinquedos agora para deixá-los organizados. Isso é presente, passado ou futuro? É presente, está acontecendo agora. Nesse caso, essa criança, essa pessoa que relatou isso. Você vai escrever a palavra presente. Nesse caso, presente não é aquilo que a gente dá a alguém quando a pessoa está fazendo aniversário. Nesse caso, essa palavra presente significa o tempo de agora, o que está acontecendo agora. A letra B está ao lado. Tá? A letra A aqui, letra B aqui, certo? Ao lado. No ano passado, viajamos para Ilhéus, na Bahia. Isso é presente, passado ou futuro? Passado, então quer dizer que foi lá no passado, foi alguma coisa que já aconteceu, essa viagem já passou. Você vai escrever a palavra passado com SS, certo? Coloque com letra maiúscula. Agora embaixo da letra A, letra C. Amanhã será o aniversário do meu irmãozinho, ele fará 2 anos. Isso é o quê? Se é amanhã, é algo que ainda não chegou. Vai acontecer ainda. Então, isso significa que é futuro. Escrevam a palavra futuro. E a letra D. Quando eu tinha 1 ano, falei a primeira palavra, mamãe. Quando você tinha 1 aninho, você agora tem quanto? 7, 8 anos aproximadamente. Quando você tinha 1 ano, você falou a sua primeira palavra, mamãe, ou foi outra palavra, vovó, cachorro, sei lá, qualquer palavra. Isso aconteceu no passado. Escrevam a palavra passado. Escreveram? Passado com SS, certo? Se colocar um S só, vai ficar pasado. Lembram que S, no meio de 2 vogais, tem som de Z. Então, precisa colocar o SS. Tudo bem, minha gente? Terminamos a nossa tarefa de classe, o nosso assunto de hoje sobre o tempo e a história. Responda a atividade de casa na página 111 e compartilhe lá no aplicativo, que eu quero ver as respostas de vocês. Pois são respostas pessoais. E eu preciso olhar para dar alguma orientação se for necessário. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, que todos vocês tenham um ótimo dia para você, Miguel. Um beijo, segundo ano, e nos veremos na próxima aula. Quaisquer dúvidas, mandem mensagem lá no aplicativo que eu respondo, certo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, segundo ano. Até mais.